Apocalipse, no capítulo 5, a partir do verso 9, vai dizer assim: E entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus o constituíste reino e sacerdote. Também em 2 de Pedro, no capítulo 2, a partir do verso 5, vai dizer assim: Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificado casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Olá, irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus, tudo bom com vocês? Irmãos, esses dois textos que eu dei aí no início do vídeo são bem interessantes, né? Você vê que, assim como na antiga aliança, na nova aliança existe um sacerdócio, né? E que nós fomos constituídos pelo nosso Senhor Jesus Cristo, através do seu sangue, para nós sermos sacerdotes diante de Deus. Isso diz em Apocalipse. E Pedro vai dizer em sua carta que nós somos sacerdócio santo e fomos eleitos para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus através do nosso Senhor Jesus. Então, esses são textos, irmãos, que nós deveríamos se fazer perguntas, né? Não é só olhar para ele e ver, não, nós somos sacerdotes, pronto e acabou. Não. Porque você vai ver, né, que na antiga aliança, os sacerdotes eles tinham um ofício. E se na antiga aliança era sombra da realidade, nós temos que recorrer, né, às escrituras que testemunham essa sombra para a gente extrair o espiritual, para que assim a gente possa saber o nosso ofício como um sacerdote diante de Deus. Você vê, né, aí na internet uma onda de que muitas pessoas querendo falar sobre a graça, sobre a nova aliança e ensinando vários absurdos, que a gente não precisa fazer nada, não precisa orar, não precisa jejuar. E isso são erros gravíssimos, irmãos. Porque isso tudo está dentro do sacerdócio da nova aliança. E esses são os sacrifícios, né, dos sacrifícios espirituais que agradam a Deus. E tem gente falando e ensinando aí que a gente não se deve fazer mais. Então, eu pretendo, a partir desse estudo, fazer uma série para ficar bem embasado na palavra de Deus sobre esse tema. A gente vai discorrer a Bíblia toda, praticamente, e entender, né, como foi formada a antiga aliança, o que Deus deixou testemunhado ali, a lei e os testemunhos, que são importantes para o nosso entendimento na nova aliança. Porque tudo o que Deus deu na lei e nos profetas testemunhava as realidades que ele queria do seu povo na nova aliança. E muita gente quer ensinar sobre a graça sem primeiro nem entender a antiga aliança. Muita gente descarta, né, até o Antigo Testamento. E isso é um erro gravíssimo, pois você vai ver que os apóstolos, a base dos apóstolos, que eles ensinavam em suas cartas, era com base na lei e nos profetas. E eles extraíam, né, fazendo uma soma, principalmente Paulo, ele fazia uma soma das escrituras, extraía o espiritual para ensinar a igreja. E ele deixou vários textos, né, da lei e dos profetas, para que a igreja, a qual ele estava ensinando na época, fosse, né, as escrituras,
para recorrer, assim, à interpretação dos textos que ele estava dando. E da maneira que ele estava ensinando. Porque ele não dava um texto sem ter em mente um contexto. Não, ele tinha em mente o contexto. E o contexto desse texto que ele dava estava a interpretação daquilo que ele estava tentando ensinar. Então, a gente vai fazer isso nesse estudo. A gente vai discorrer as escrituras e entender as alianças de Deus também. Esse é um estudo que eu acho que é muito importante para vocês terem na mente, pois ele vai jogar muitas doutrinas erradas que nós vemos por aí, por terra, né? E vai, lógico, acrescentar conhecimento para você, para assim verdadeiramente você estar podendo exercer o seu ofício de sacerdote diante de Deus com excelência. E, lógico, vai trazer muito conhecimento também sobre as alianças de Deus, né? É muito importante você entender sobre as alianças de Deus, porque nela testemunha toda a vontade de Deus. Qual sempre foi a vontade de Deus? A gente vai comprovar, né, que desde que Deus tirou o povo de Israel do Egito, era que as 12 tribos fossem um reino de sacerdotes. Só que, momentaneamente, a lei de Deus não foi parar no coração daquele povo. Foi parar em quê? Em 2 tábuas de pedra. E acabou que só a tribo de Levi se tornou sacerdote. Mas essa não era a vontade de Deus. Então, ali momentaneamente, o plano de Deus foi frustrado pelo inimigo, que também teve participação do inimigo. Não eximindo também, lógico, a culpa daquele povo. Mas, mais à frente na história, Deus vai enviar o seu filho em forma de carne para cumprir a lei e, assim, através do seu sacrifício, como diz no livro de Apocalipse, através do seu sangue, se tornar digno de poder constituir um povo que verdadeiramente ia ser sacerdote diante de Deus, para assim cumprir o propósito inicial de Deus. E se existe um sacerdócio na nova aliança, existe um ofício ao qual nós devemos cumprir. Porque essa de que nós não temos que fazer nada é um erro gravíssimo. Amém? Temos sim um trabalho a fazer como sacerdote. Lógico, não de forma literal, como era na lei, na antiga aliança, mas sim de forma espiritual e plena. A gente vai entender muitos textos da lei também e dos profetas através desse estudo, ao qual eu não vou falar tudo num vídeo só. Eu vou discorrer em vários vídeos. E esse vídeo vai ser um pouquinho mais curto. E eu pretendo fazer esse estudo também com mais objetivos, né? Mais curtos, para que o assunto fique bem na mente das pessoas que estão assistindo. Porque às vezes muita informação num vídeo só, a pessoa acaba não fixando na cabeça, né? Então eu pretendo fazer mais vídeos assim, de 10, 15 minutos, 20 minutos no máximo, para que o assunto seja bem abordado e que a pessoa possa absorver e também meditar no assunto. Amém? Então, eu vou estar finalizando essa primeira parte do estudo aqui. No próximo estudo a gente vai comprovar como a primeira aliança ela foi formada, a lei como ela foi entregue, os testemunhos que Deus deixa ali, e já vamos ver algumas sombras. E lógico, vamos ver a vontade de Deus de que era que as 12 tribos fossem sacerdotes. A gente vai ver isso através dos textos. Amém? Que eu vou estar dando nos próximos estudos. Amém? Eu não sei quantas partes vai ser esse estudo, mas eu pretendo aí fazer aí no máximo umas 4, estourando umas 5 partes. Amém, irmãos? Fiquem na paz aí do nosso Senhor Jesus. Até o próximo estudo. Eu espero que os irmãos gostem dessa série que eu vou estar fazendo. E
vamos crescer junto aí na palavra de Deus. Amém, irmãos? Até os próximos vídeos. Fiquem na paz.